Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é Fael Marques, não sei qual horário você estará vendo esse vídeo, então desde já deixo aqui meu cumprimento e saudação a todos. Quero falar aqui rapidamente sobre um dos temas que é muito debatido, inclusive na própria faculdade, qual faço, sobre o suicídio. É pecado? Uma pessoa tirar sua própria vida é pecado? Será que para este, independente do que este estava vivendo ali, se ele tira sua própria vida, há uma certa justificativa para este? Será que pode haver ali uma exceção e ele ser salvo, mediante a graça, a misericórdia de Deus, ou não? Né? Várias pessoas questionam isso, inclusive ontem mesmo meu irmão Raul me perguntou isso, junto com a sua esposa, o que eu achava dentro da visão bíblica. Um suicida, ele pode ser salvo? Por que esses questionamentos? Porque vários teólogos, pastores da Adventista, a minoria de alguns calvinistas, tentam justificar que certos suicidas podem sim ser salvos. Então, olha a heresia e a deturpação que muitos ali expõem. Mas deixa eu, antes de tudo, traçar o conceito de suicídio. Suicídio é o ato de causar a própria morte de forma intencional. Como nós bem sabemos sobre os 10 mandamentos, dentre eles, um dos mandamentos que é proibitivos é não matareis. E o suicídio é um homicídio premeditado. É quando a pessoa tenta ali de alguma maneira procurar a sua própria morte, a sua própria destruição. A pessoa planeja, arquiteta, elabora se matar, tirar sua própria vida. Então, dentro da visão bíblica, sim, é pecado. E eu vou chegar lá. Vamos lá. Cerca de 800 mil pessoas por ano em todo o mundo cometem suicídio. Cerca de 800 mil pessoas. Só no Brasil, cerca de 11 mil pessoas por ano cometem suicídio, que dá cerca de 32 pessoas por dia tirando a sua própria vida. Isso é o que falam muitos pesquisadores, trazendo ali uma pesquisa autêntica. Isso fora as demais que não foram colocadas nessa pesquisa, que pode até mesmo dobrar de número. Imagina, totalizando cerca de quase 1 milhão de suicidas por ano. Olha que loucura, que nível estamos chegando, né? E quais são ali, o que pode levar alguém a cometer suicídio? Tem várias coisas, dentre elas, você está aqui, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, transtorno de personalidade, abuso de álcool e drogas ilícitas, agravamento de ansiedade. Na verdade, quando a pessoa chega nesse nível mais elevado, que é a depressão, antes disso, a segunda pior é a ansiedade. Uma pessoa ansiosa, se não cuidar de imediato ali, no princípio ali, vai se agravando e se abrangendo até chegar ao ponto mais elevado que é a depressão. E uma pessoa depressiva é aquela pessoa que se isola. Quais são as características de uma pessoa depressiva? Como conseguimos detectar sem estar julgando? Olha o que diz aqui, ó. 11 sintomas da depressão ou de uma pessoa depressiva. Sensação de vazio e tristeza, perder prazer em atividades que em outrora tinha, falta de energia, irritabilidade, dores no corpo, problemas de sono, perda de apetite, falta de concentração, pensamento de morte e suicídio, abuso de álcool e drogas, lentidão. Agora, observe esse interessante aqui. Pensamento de morte e suicídio. É uma das características de uma pessoa depressiva. E eu quero enfatizar muito essa área da depressão e até mesmo a ansiedade. Né? São dois elementos que geram mais mortes ali em todo o mundo. E uma das coisas que Deus mais exorta em sua palavra é que sejamos felizes, que nos alegremos, que vivamos sorridentes, felizes. Olha o que diz Provérbios, de número 15 e o verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre, feliz, deixa o seu semblante mais lindo. Uma pessoa depressiva, ela se recua. Uma pessoa depressiva, ela não tem contentamento com a vida. Ela se isola de tudo e todos. E muitos que estão de fora, que não conseguem compreender o que é depressão, acabam julgando que tal pessoa é um antissocial. Julga erroneamente.
porque ele não compreende o que é depressão. Só quem passou sabe muito bem esse estado que a pessoa se encontra, que realmente é um caos. Eu nunca fiquei depressivo. Entretanto, mediante uma leitura extensa e intensa que faço mediante esse assunto, eu consigo mais ou menos compreender o que é esse estado aí deplorável da depressão. Mas vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Olha o que Paulo diz. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Tem traduções como Almeida Revista Corrigida e várias outras que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, que é a mesma coisa de se alegrar. Inclusive, alguns versículos que eu aqui citar podem estar diferentes das suas bíblias ou traduções, mediante justamente as traduções, tá, gente? Que muda muito e varia muito. Vamos lá. O que Jesus ele recomenda para todos aqueles que estão depressivos, ansiosos ou qualquer tipo de dificuldade e que esteja passando por certas adversidades e provações. Mateus capítulo 11, versículo 28. Olha o que Jesus disse: vinde a mim. Quem? Aí Jesus fala: todos. Todos quem? Aí ele fala: os que estáis cansados e oprimidos. Aí ele fará o que como solução? Aí Jesus diz assim: e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse cansados não é fisicamente não, mediante o trabalho, a coisa do dia a dia. É cansado espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Aí Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus se encarrega de aliviar esse cargo que muitos chegam a passar. Agora vamos lá, Salmo 56, verso 3, olha o que diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Antes de eu prosseguir e citar aqui vários textos aqui, eu quero dizer, depois vou aplicar isso, a depressão, que está ligado diretamente ao suicídio, e você vê que há coerência em cada uma delas na aplicação que eu fizer após, tá bom? Salmos 94, verso 19. Olha o que diz aqui. Quanto à ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O teu consolo trouxe alívio à minha alma. E todos aqueles profissionais que mexem com o psique, que é a alma ou a mente do homem, que nem psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles tentam encontrar a raiz do problema para então tentar solucionar. São a área aí dos psicólogos, dos psiquiatras, dos psicanalistas. Ele mexe com o psique, que é a alma e a mente do ser humano, né? Aí vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz Paulo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo exorta aqui, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo admoesta, ele instrui, ele exorta, ele aconselha, ele ensina a não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Agora, olha o que diz Pedro aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele, quem? Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Aí Pedro diz assim, porque ele tem cuidado de vocês. Tá vendo aí? Lançai ou lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós ou de vocês. Salmo 121, verso 1 e o verso 2. Olha o que o salmista Davi diz: levanto os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Aí Davi completa dizendo assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Os três céus, está no plural. Céu atmosférico, céu cósmico e céu inacessível, que é onde se encontra o paraíso, onde habita ali Deus, os anjos, o seu trono e todos ali demais. Salmos número 23, verso 4.
Depois que Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Davi, agora no verso 4 do Salmos 23, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Essa confiança toda. Aí Davi diz assim, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí vocês agora estão questionando assim, mas peraí, o que isso tem a ver com a depressão, com a ansiedade, com principalmente suicídio? É que, gente, todos homens de Deus, biblicamente falando, em meio à adversidade, nenhum deles tentaram contra a sua própria vida. Pelo contrário, eles se refugiaram em quem? Em Deus. Confiando plenamente em Deus. Esses versículos aqui que eu citei, e dentre outros mais, enaltece Deus como um refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Você entende? Agora, olha o que diz 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz aqui o escritor. O Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Mas eu destaco aqui só a parte A. Olha o que diz. O Senhor é o que tira a vida e dá. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Tanto a de terceiros como a de si próprio. A diferença de um suicida para um homicida é que um homicida, quando tira a vida de alguém, este ainda pode ser salvo, porque ele pode se arrepender. Um suicida não. Um suicida, ele sela a sua vida futura eterna, porque ele não pode mais se arrepender. Logo, é pecado de fato. É pecado. Temos inúmeros casos da Bíblia que homens de Deus pediram a sua morte. Entretanto, nenhum deles pensaram em tirar sua própria vida. Vamos lá? Números capítulo 11, versículo 11 ao 15. Diz assim, Moisés pede a Deus o quê? A sua morte. Moisés. Números capítulo 11, versículo 11 ao 15. Moisés, titulado como o homem mais manso sobre toda a terra. Lógico que perde para Jesus. Mas Moisés, por liderar todo aquele povo lá, povo incrédulo, povo murmurador, Moisés pede, mediante a pressão, pede a sua morte a Deus. Me mate. Porque ele estava realmente muito pressionado. Entretanto, mesmo mediante tanta pressão, Moisés não pensou tirar sua própria vida. Vamos lá, Jó, capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, mas ele não amaldiçoa a Deus e nem tampouco morre. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4, Elias pede a Deus que o mate. Elias pede para Deus matá-lo. Elias estava fugindo de Jezabel e do rei Acabe. Mediante tamanha pressão, Elias pede que Deus tire a sua própria vida. Mas Elias não tenta sobre a sua própria vida, de maneira alguma. Vamos lá, Jeremias capítulo 20, versículo 14 ao 18. Jeremias amaldiçoa o dia do seu nascimento, assim como Jó. E Jeremias pede a Deus que o mate, que tire a sua vida. Mas em momento algum, Jeremias, ele tenta contra a sua própria vida. De maneira alguma. Inúmeros homens de Deus, biblicamente falando, dentro da visão antropológica, teologicamente falando, que é a doutrina do homem, antropos, que vem da palavra homem, e logia, estudo, tratado, conceito. Então, na visão antropológica, teologicamente falando, nós somos falhos, estamos sujeitos a errar, estamos propensos a fazer coisas como qualquer outro. Inclusive, Elias teve as mesmas paixões que nós. A questão, por isso que a Bíblia tanto exorta, a orar constantemente, orar todo o tempo, sermos vigilantes, sermos sóbrios, jejuarmos, se consagrarmos, buscarmos a Deus constantemente e diariamente, porque não existe bom. Inclusive, há uma frase que diz, não existe bom sem defeito. Então, biblicamente falando, vários homens de Deus pediram sua morte. Entretanto, contudo, porém, todavia, mas nenhum deles
tentaram contra a sua própria vida. Nenhum deles. Agora, para finalizar aqui, Mateus capítulo 26 e o versículo 36 ao 46. Veremos ali 10 versículos sequenciais. Quando Jesus sobe a Getsêmani para orar, ele chama os seus. Dentre todos aqueles que ali estavam, Jesus chama 3 em particular. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João, os seus amigos mais íntimos, os seus discípulos mais íntimos, para perto dele. Aí Jesus faz 3 coisas importantíssimas aqui, mediante a pressão. Jesus, ele primeiramente chama os seus mais íntimos, posso dizer aqui, amigos mais íntimos. Segundamente, Jesus, ele se abre para eles, como é que Jesus estava emocionalmente, psicologicamente ali, perturbado demais. E a terceira coisa que Jesus faz, quando ele chama e desabafa ali, se abre, ele pede para orar com eles. Para orar com ele. Isso chama-se oração intercessória. É quando a pessoa se prostra e ora em prol de outras pessoas. E não de si ou de sua família. Mas ele visa a terceiros, ao próximo. Oração intercessória, segundo muitos estudiosos, é uma das orações mais fortes que existe. Então, resumindo aqui, o suicídio, ele é pecado? Sim, com toda certeza é pecado. Por quê? Porque você está desfazendo o querer de Deus e você está querendo fazer o que Deus, só ele pode fazer. 1 Samuel 2,6, que diz, só Deus, somente ele, é quem dá e tira a vida. Qualquer um que tanto mata alguém, tira a vida de alguém, do seu próximo ali, que é um homicida, este aí, ele já está em pecado. Entretanto, ele pode se arrepender. Mas o suicida, que ele tira a sua própria vida, este não tem perdão. Por quê? Porque ele não vai ter como pedir perdão a Deus ali e ser perdoado. Não tem. A única questão que devemos entender aqui, gente, é que só seremos perdoados enquanto vida aqui tivermos. Porque ali Deus nos ouvirá, e conforme Jeremias capítulo 17, que Deus sonda e esquadrinha nossos corações, ele nos perdoa, nos regenera, o seu Santo Espírito habita em nós e faz de nós a sua morada. Pronto. Apenas isso. Resumidamente, suicídio, para finalizar aqui, ele é pecado. Devemos cuidar, principalmente com o pontapé inicial, que é a ansiedade. A ansiedade inicia ali por alguma coisa, independente se seja coisa besta ou coisa grave, e disso, se não cuidar, né, de imediato ali, vai se acarretar e se abranger até chegar a um nível mais elevado, que é a depressão. E quando a pessoa chega ao estado tão deplorável que é a depressão, se a pessoa não buscar em Deus essa libertação, a pessoa pode ali tirar sua própria vida. E como falei, cerca de 800 mil pessoas por ano se suicida, tira a sua própria vida. Que inclusive a vida é uma dádiva dada por Deus a nós. Dádiva, segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, ele define dádiva como presente. Então, nós recebemos de Deus esse presente, que é a vida. Então, que nós possamos valorizar, que possamos reconhecer isso, e mediante a todo esse reconhecimento, que sejamos gratos a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 20, Paulo diz e exorta, dando sempre graças a Deus por tudo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz ainda, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para com seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Paulo, em suas epístolas, 13 epístolas ou 13 cartas, Paulo sempre exortou a sermos gratos a Deus. E Paulo chega e diz assim, eu dou graças a Deus por vós. Então sejamos gratos, que possamos reconhecer isso e que possamos de fato fazer a vontade de Deus. Isso serve para todos, cristãos como também ateus, agnósticos, céticos, independente da sua fé, da sua incredulidade, que possamos reconhecer que a vida ele é um dom, é uma dádiva dada por Deus a nós, que possamos viver de forma coerente, sensata, prudente e até mesmo sábia. Que Deus nos abençoe. Abraço.